Eu já vou respondendo, porque algumas pessoas visualizaram e não quiseram comentar. Mas é interessante, né? Porque todo tipo de doutrina que são fundamentalizadas na igreja, ela deve ter total respaldo bíblico. Então, para todo tipo de pergunta que nós temos relacionada à palavra de Deus, a melhor fonte da qual vai nos orientar, né, nos dar o entendimento acerca dessas dúvidas que são até mesmo polêmicas, é a própria palavra. E ao ler a Bíblia, nós não vemos nenhuma evidência de que o diabo possa capacitar alguém para falar em línguas espirituais. Até porque quem te dá a capacidade para falar em línguas é o Espírito Santo. Após você ser batizado, revestido com o poder do Espírito Santo, ele gera no seu espírito, ele cria em seu espírito essas linguagens, mas nem mesmo ele fala. Aí a gente vai entrar em algo muito interessante. O Espírito Santo que te dá as línguas, ele não fala em línguas. Mas nós vemos muitas pessoas dizendo que o diabo fala em línguas. E essa resposta, ela, ela é sim e não ao mesmo tempo. E pelo fato de ser sim e não ao mesmo tempo, pessoas ficam com medo de falar em línguas, achando que ao ter desejo de falar em línguas e abrir a boca para falar, possa haver uma possibilidade de o demônio ter dado a língua para ela, mas o diabo não dá a capacidade para ninguém falar em línguas. Essa linguagem foi criada por Deus, essa linguagem é dada pelo Espírito de Deus a um cristão que nasceu de novo, né? Então o que o diabo vai fazer? Ele sempre vai imitar o que Deus está fazendo. Então não passa de uma imitação. Porque quando eu nasci de novo, eu me tornei um espírito recriado da parte de Jesus. A natureza de Deus está em mim, então eu sou espírito. Da mesma forma que na minha natureza humana, eu tenho uma mente e tenho uma linguagem humana, que é o português, e pode ser o inglês, e pode ser o espanhol, pode ser qualquer linguagem que eu aderi através de aulas. Mas a linguagem do espírito é a linguagem em outras línguas. E como o Espírito Santo recriou o meu espírito, eu nasci dele. Então a linguagem da qual eu vou falar é a linguagem que o Espírito Santo gerou no meu espírito. O diabo não pode fazer o espírito de ninguém reviver, muito menos dar a capacidade para alguém falar em outras línguas. Então tá, porque existem vários e vários testemunhos de que alguém estava falando em línguas e quando foi ver era demônios. Aí nós vemos diversas pessoas sendo amedrontadas, livros de batalhas espirituais falando de línguas demoníacas, sendo que nem o diabo fala essa linguagem. A linguagem do diabo é a linguagem dos anjos. O que é demônio? Anjos fora do seu lugar. Ou seja, a linguagem que o diabo fala é a linguagem de anjos. Nós vemos em Judas, quando eles estavam lutando pelo corpo de Moisés, eles estavam se comunicando entre eles na mesma linguagem, a linguagem que os anjos têm, né? Então, por sua vez, o diabo não criou no mundo das trevas, por exemplo, ele vai imaginar, já que Deus criou uma linguagem sobrenatural para que aqueles que nascessem dele comunicassem em mistério, o Espírito falando em mistério, eu vou fazer o mesmo. Não existe isso no mundo das trevas. Não existe isso. O diabo não criou uma linguagem para os seus adeptos falar entre ele em mistério. Não, porque os espíritos deles estão mortos, né? E o diabo é espírito. São seres espirituais. Então não pode haver uma comunicação, uma concordância de carne e espírito. Certo? Por isso que nós temos que nascer de novo para falar a linguagem do Espírito, nascer de novo para que por meio da linguagem o Espírito Santo possa interceder por nós. Então, línguas de demônios não é uma capacidade dada pelo diabo para que alguém possa falar em outras línguas. Até porque Jesus disse que em João 3,6 que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu estava morto espiritualmente, a única coisa que eu queria fazer era a vontade dos pensamentos e os desejos da carne. Então a minha intuição era essa, fazer a vontade da minha carne. Um pé de manga não vai dar limão, um pé de manga vai dar manga. É isso que nós temos que entender acerca das naturezas. Porque não é porque eu peco que eu sou pecador, não é porque eu sou pecador, por isso eu peco. Entende? Nós temos que partir por este princípio. Então, de uma vez que a minha natureza era completamente carnal, depravada,
pois houve no Éden uma depravação total do homem espiritual, ele só era guiado pelas naturezas carnais. Mas quando de fato eu criei em Jesus como Senhor da minha vida, eu nasci de novo. Então eu fui recolocado ao meu estado original, que é espírito. Aí tá. Então, como o diabo não nasceu de Deus, o diabo não pode falar em línguas. Quem pode falar em línguas é quem nasceu do Espírito. Aí ele te dá um novo espírito e ele te dá uma linguagem. Uma nova mente, um novo espírito e uma linguagem. O diabo não nasceu de novo. Até então a gente não entende que ele aceitou Jesus do nada e foi congregar na igreja evangélica, né? Então ele está completamente em trevas. Ele está num mundo de trevas. Não nasceu de novo, né? Nascer de novo fala sobre aquele que creu em Jesus. Então, quando eu criei em Jesus, eu nasci de novo. 1 João 5,18 diz que todo aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. E onde que eu nasci? Na alma? Não. Nasci no corpo? Não. Nasci no espírito. Então, no meu espírito, ele não pode tocar de maneira nenhuma. O único que pode tocar no meu espírito é aquele que fez o meu espírito nascer de novo e foi morar nele. João 17,14. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nenhum conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Esse pode tocar no meu espírito, pode falar comigo, pode me transformar completamente, aquele que mora no meu espírito. Então, o átrio do templo simboliza meu corpo, o lugar santo simboliza a minha alma, e o santo dos santos, o meu espírito, onde só o Espírito Santo, só o sumo sacerdote, Jesus, entra e me toca, e fala comigo, e me dá direções. Então, de uma vez que todo aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, então por que tem pessoas que caem, possivelmente possessas, falando em línguas? Porque um detalhe, o diabo, ele imita, da mesma forma que se um cachaceiro passar aqui agora e ouvir eu falando em línguas, e ele ouvir e querer repetir essas mesmas coisas, ele está falando em mistérios com Deus? Óbvio que não, o espírito dele está morto. Está separado da vida de Deus, como o diabo está separado da vida de Deus. Então eles estão falando em línguas? O diabo deu capacidade para esse bêbado falar em línguas? Não, simplesmente ele está reproduzindo. É uma alma, uma carne, querendo reproduzir algo espiritual. E Paulo diz que só os espirituais conseguem discernir as coisas do espírito. Então o espírito discerne coisas do espírito, o espírito se conecta com o espírito. A alma não pode tentar adentrar numa dimensão espiritual. É impossível para a alma. Então o diabo imita línguas, ele reproduz, ele ouve, ele percebe uma criação de Deus e ele reproduz para enganar as pessoas. Primeiro passo. Então onde que acontece de o diabo falar em línguas, entre aspas? Em terreiros de matriz africana, aonde as pessoas que estão mortas espiritualmente estão sendo possessas na alma. Então elas perdem a consciência. O que o diabo fez? Roubou a consciência da pessoa. E o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, muito menos a personalidade de ninguém. O Espírito Santo, ele nos usa, mas isso é em nós e através de nós. Se não houver um passo meu, ele não vai me usar, ele não vai possuir a minha alma. Então, em terreiros de matriz africana, quando as pessoas estão consultando cigana, sei lá o que é o nome dessas coisas, quem está falando não é a pessoa não está consciente daquele transe. Quem está falando é o próprio diabo, porque possuiu a alma, né? Mas agora, quando alguém está na igreja e vai lá, o pastor fala, quem quer receber batismo com o Espírito Santo? A pessoa vai? Você pode ter certeza. Carne não quer fazer nada do Espírito. Romanos 8, de verso 8, Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E isso ele está falando da natureza carnal. Como Jesus disse em João 3, 6, o que é nascido da carne é carne. Quem é carne não quer fazer nada do Espírito senão da carne, né? Aí no verso 9, Paulo em Romanos 8, 9 diz, mas vocês não estão na carne. Por qual fato? Vocês não estão na carne, estão no Espírito. Por que, apóstolo Paulo? Porque se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Então eu estou no Espírito pelo fato do Espírito Santo ter habitado em mim. E
ter me feito nascido de Deus, nascido de novo. Então, pelo fato de eu nascer de novo, a minha natureza é espiritual. Então, a partir do momento que eu nasci de novo e esse milagre poderoso do novo nascimento entrou em atuação, tudo que eu quero fazer a partir de hoje é a vontade de Deus, é me relacionar com Deus, é ter uma vida santa, uma vida íntegra, adorando, buscando, orando, nada de carne. E quando eu faço isso, eu me sinto mal, porque está havendo uma guerra, está colidindo duas naturezas, a minha natureza verdadeira e a natureza carnal. E quando eu, um espírito, tento fazer alguma coisa da carne, o meu próprio espírito me condena. Por isso que João disse: se seu coração não te condena, você está em paz com Deus. E todas as vezes no Novo Testamento, quando se refere coração, fala no espírito, está se referindo ao espírito humano. Romanos 12, Paulo disse que a verdadeira circuncisão é no coração, no espírito. Então, o nosso espírito é um novo coração que Ezequiel profetizou lá, que ele nos daria um novo coração. Um novo espírito, um novo coração. Ele está falando sobre essa nova natureza que nós recebemos. Então, se alguém foi na frente, desejou receber o batismo com o Espírito Santo, recebeu, e daqui a alguns dias ela caiu possessa, isso não é demônio. Nós lemos, eu acabei de citar, 1 João 5,18 diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca, é no Espírito. Então, se alguém creu em Jesus agora, Jesus diz em João 11,24, tudo que você pedir orando e não duvidar no seu coração, será feito o que você pediu. Você acha que se uma pessoa está desejando receber o batismo com o Espírito Santo, com fraquezas na carne, mas ela não é a carne dela, ela só está lidando com a alma desgovernada, você acha que o Espírito Santo não vai dar? Se ele disse, vossos filhos pedindo um pão, darás pedra, pedindo um peixe, darás serpente, você sendo homens maus, sabe presentear bem os seus filhos, quem dirá ao Pai que está no céu dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem? Principalmente quando se trata do dom de línguas, porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então, se eu tenho fraqueza, eu estou mais adaptado, sou o candidato entre todos para receber essa linguagem do Espírito, porque ele me aperfeiçoa nas minhas fraquezas, quando eu estou orando em outras línguas. Certo? Então nós não podemos julgar pela fraqueza que a pessoa tem e determinar se isso é demônio ou não. Quando ela creu, mesmo sabendo que tem fraquezas, o Espírito Santo deu para que ele possa transformar esse ser dela, para que essa alma seja destronada ao governo da alma, para que ela possa refletir o governo do Espírito. A alma não foi feita para governar. Então, olha como é interessante, a pessoa está falando em línguas consciente, ou seja, não houve ali possessão da alma, do espírito, aliás, porque a linguagem vem do espírito, a alma não fala em línguas. Então, quando ela está falando em línguas, é o espírito humano dela dando verbalização a essa unção, línguas estranhas. Mas como a alma dela é uma alma que está ainda desgovernada, inclinando-se para a vontade da carne, o diabo possuiu a alma da pessoa. Então a alma ainda precisa ser renovada, porque a primeira coisa que você precisa de fazer após nascer de novo é trazer a sua alma para o âmbito do espírito. Então é uma alma ainda que está sendo ligada às vontades da carne. Por isso que Paulo diz em Romanos 12 que precisamos de renovar a nossa mente, nos moldando, não ao padrão deste mundo, mas ao padrão do espírito. A alma é como se fosse um barro, você tem que ficar moldando ela, né? Então, quando alguém fala em línguas consciente e cai possesso, nós vemos, o diabo possuiu as emoções, o desejo, a consciência, mas o espírito não, porque quando eu nasci de novo, só o Espírito Santo tem acesso a ele. E Paulo diz, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Esbofetear aonde? Esbofetear é tocar, agredir. Então isso é no corpo. Quando está dizendo que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, é no espírito. Mas existem diversas pessoas que são atacadas pelo diabo fisicamente, são homens de Deus, mas tocam no corpo, né? Então o diabo pode tocar em alguém no corpo, mas não pode possuir a alma da pessoa, né? Porque nessa alma tem um dono, e todos os espíritos só reconhecem um Senhor, um Criador desse espírito, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então o diabo pode tocar na alma e no corpo, no espírito não, porque no seu espírito, o seu espírito é a habitação de um espírito, que é Deus, o Espírito Santo. E nós vemos Paulo lidando com uma situação em uma igreja
da qual tinha diversos tipos de pecado, homens indo em casa de prostíbulo, homens se embriagando na ceia, não sabendo discernir o corpo do Senhor, não sabendo discernir aquele fato que era para lembrar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Tinha um jovem lá tendo relação sexual com a sua própria mãe, tinha crentes lá fazendo facções na igreja, divisões sensuais e levando crentes para um juiz ímpio. Ou seja, diversas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto que eram atuações carnais, e Paulo estava sempre conscientizando os irmãos de Corinto que eles têm uma vida espiritual, que como santo não convém eles fazer coisas de pessoas que são depravadas, caídas, que estão com a mente toda corrompida devido à influência do que aconteceu no Éden. Mas mesmo assim, quando ele está mandando carta para a igreja de Corinto, em nenhum momento nós vemos Paulo dizer: olha, meus irmãos, cuidado aí, que vocês estão na carne braba, tem um aí indo para a casa de prostíbulo, tendo relação sexual, tem um ficando com a própria mãe, vocês estão embriagando, podem estar falando qualquer tipo de coisa, palavras torpes, né? Palavras mundanas, então não falem línguas não, porque no meio de vocês pode haver línguas de demônios. Nós não vemos nenhum verso de Paulo falando sobre isso. Nós vemos Paulo conscientizando a igreja em viver uma vida no Espírito, o andar no Espírito, aliás, conscientizando a igreja a andar no Espírito, porque viver no Espírito elas já estavam vivendo, e ele faz a organização das línguas na igreja. Ele fala: se 2 ou 3 estiver falando em línguas, que seja no máximo e logo após alguém interprete. Porque se não há interpretação, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Profetizar, profetiza a igreja. Se você só tem dom de edificação pessoal, então não fala na igreja alto. Se caso tivesse variedade de línguas, poderia falar alto, porque possivelmente você tem interpretação, ou alguém vai interpretar. Era isso que Paulo estava dizendo sobre a organização, que profetiza na igreja, melhor profetizar do que falar em línguas para edificação pessoal. Mas em nenhum momento nós vemos essa possibilidade de Paulo falar com a igreja: cuidado ao falar em línguas, porque existem línguas de demônios. E por que Paulo não falou isso? Porque ele tinha a revelação do Espírito e ele entendia que o homem é composto de 3 coisas: tricotomia, espírito, alma e corpo. São o homem completo. Um homem verdadeiro, espírito, mas um homem completo para viver na terra tem que haver uma alma e um corpo. É isso.